Bom dia, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cura. Para entender a cura, a gente precisa entender a doença. E a visão que eu tenho da doença é bem diferente e foi sendo modificada. E um curso em milagres traz uma visão da doença mais profunda, né? Na verdade, o que Jesus traz em um curso em milagres é que a doença, ela é simplesmente o sentimento de separação. Toda a causa de toda doença é o sentimento de separação. O que isso quer dizer? Vamos ver como é que tá de volume. Ele simplesmente quer dizer que tudo que existe de problemas na nossa vida vem do fato de nós nos sentirmos separados. Não de estarmos separados, mas de nos sentirmos separados. Entende? O sentimento de separação manifesta tudo. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem como, pelo menos até agora eu ainda não descobri como, a gente viver nos dois mundos ao mesmo tempo, no mundo da forma e no mundo real, ao mesmo tempo, sem nós não nos sentirmos separados em muitos momentos. A unificação de 100%, ela é possível e ela é possível aqui. Mas enquanto a gente está no ser elevado da forma, a gente sempre vai ter que estar aqui. Por quê? Porque se a gente não estiver aqui, nós vamos ser alienados. Foi o que eu falei na última live. Nós vamos nos tornar alienados. Porque se não fosse para você estar na forma, você não estaria na forma. É isso que você tem que entender. Não existem erros na criação. Então eu sou... Todos nós somos o Cristo. Mas tem pessoas que se sentem diferentes ou especiais, que acham que são seres estelares de outro planeta e que estão aqui, mas que está errado, que não deveriam estar aqui, que deveriam estar em outro planeta de luz. Isso não existe, gente. Isso é ilusão. Todos nós somos ser de luz. Todos nós somos o Cristo. Não tem um mais especial que o outro. Num atendimento de leitura de campo vibracional, quando eu estava fazendo o curso, a gente ficou trocando os atendimentos e um colega falou que eu vim de Orion, que não sei o que, e ele falou detalhes da minha vida, inclusive o nome do meu ex-marido, Fernando, sem conhecer. E ele falou isso. E claro que algumas coisas, ele acessou o campo, mas alguns detalhes não estavam bem especificamente, mas ele acessou o campo. Enfim. E o que acontece? Que diferença faz? Entende? Que diferença faz? É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês têm que se preocupar não com da onde você veio, qual a sua linhagem, como é que foi feita a humanidade, se foi mudado o genoma, como é que é o DNA e não sei o que. Se tu quer se preocupar com isso, se preocupa. Mas tu sempre tem que ver se isso tem utilidade na tua vida ou não. Entende? Tu tem que entender se isso tem utilidade na tua vida ou não tem. Porque eu vejo um monte de pessoas buscando conhecimentos que não têm utilidade nenhuma. Que diferença faz saber se tu veio de Sirius ou de Orion? Tu quer se sentir especial? Cara, te ama. Sabe? Começa aqui. Porque 90%, 99% das pessoas que a gente atende não se amam. E pode fazer isso com todos os terapeutas, e nem os terapeutas se amam.
Aí ficam atendendo pessoas para refletir aquilo que tem dentro dele e ele não consegue nem ver que o problema da pessoa é falta de auto-amor e nem ver que o dela também é. Vocês precisam se amar. Só que você não sabe fazer isso. E tudo bem. Ninguém quase sabe. São poucos que se amam, que sabem o que é se amar. Vocês precisam se amar e amar a sua vida como ela é agora. E fazendo isso, aquilo que você não gosta, aquilo que está te aprisionando, aquilo que está te impedindo, tu solta. Deixa aí. Deixa ir. O que você pode resolver, você resolve. E o que você não pode resolver, você deixa ir. É simples. É muito simples. É muito simples. Tá? Então vocês precisam entender isso. A vida, ela não é como você pensa que ela é. A vida, ela é para ser vivida. O problema é que os buscadores espirituais, aqueles que buscam, eles se alienam. Eles não são úteis para o trabalho dessa forma. Você tem que viver bem nesta vida. Se você viver bem nesta vida, você não precisa buscar o espiritual. Se você viver bem nesta vida, você limpa todos os seus karmas, porque todos eles vão te aparecer durante a vida. Você limpa todo, você se adequa ao seu propósito. Você consegue ficar reto no seu propósito. E todas essas coisas só acontecem se você viver bem nesta vida. Vocês conseguem entender isso? Tem que viver bem nesta vida. Seja de que forma for. Tá te aprisionando determinado relacionamento? Solta. Tá te aprisionando determinado trabalho? Solta. Mas não sai largando tudo assim porque tu tá infeliz e aí nada nunca vai te servir porque tu tá infeliz. É diferente. É diferente quando você tá aprisionado e sofre uma ferida de alma. E é diferente quando você é um alecrim dourado e se acha o máximo e acha que o mundo tem que te servir. É diferente. Você tem que ter consciência. E eu vejo muitos buscadores espirituais. É claro que vocês vão sofrer ataque espiritual. Mas vocês têm medo do quê? Vocês têm medo do quê? Vocês já são anticristo. Vocês têm medo do quê? Parem de ter medo. Só te eleva ao Cristo dentro de ti. E aí resolve tudo. Entende? Tudo é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Oi, meu amor, tudo bem? Bom dia, querida. Tudo bem, minha bonitinha? Bonita da mãe. Olha, eu ia levar vocês hoje pra escola, nem vou levar, o tempo fechou, vamos ficar em casa, né? Hoje é férias. Aí nas férias tem colônia de férias na escola, eu disse que hoje eu ia levar elas, mas não vou levar não. Tá melhor ficar em casa. Ontem eu cheguei em casa, elas fizeram uma apresentação pra mim, uma coisa mais linda, né, filha? No palco. Foi bem bonito. Mas o que eu quero falar sobre a doença é que toda doença, ela tá te mostrando
o que tem dentro de ti de sentimento que tu não tá olhando. Me foi mostrado isso, tá? Tudo que tem no teu corpo, o teu corpo, ele é um reflexo da tua mente, da tua consciência. E tudo que tem no teu corpo, absolutamente tudo que tem no teu corpo, é reflexo do teu pensar e sentir. E você manifesta para olhar para aquele problema, para ver o que causou aquilo. Tá? É isso, exatamente isso. É o que causou determinada coisa. Olha o que eu anotei aqui. A doença é utilizada para expressar o desejo da pessoa de algo. Você não quer dizer isso, né? Mas é exatamente isso. A doença é usada para expressar o desejo da pessoa por alguma coisa. Então você está com desejo de determinada coisa e você não consegue expressar, você expressa através da doença. Olha que coisa mais incrível isso, né? Quer que a mamãe liga o desenho, filha? Tá com frio. Só um pouquinho, gente. Vamos aquecer essa criança, né? Vamos aquecer minha criancinha. Vamos? Oh, deixa eu tirar um beijo. Bem marcado. Esmaguei teu nariz. Mentira. Eu esmaguei teu nariz. Mamãe esmagou o nariz. Vamos ver se a ligação não vai funcionar. Ela vomita, vai cumprir. É? Vegetal, é a propaganda. Não foi a mãe. Ai, gente, talvez eu tenha que botar o fone pra não ficar muito barulho, né? Mas, gente, no mais, tá tudo ótimo. Os cabelos. Me diz aí como é que tá o som com o fone, tá? Funcionando? Aqui ele diz que tá. Que tá bom. Tá tudo bem? Aqui diz que tá ótimo. Então, só pra gente entender o que é a doença. A doença é a expressão no nosso corpo de algo que a gente tem desejo, mas não consegue manifestar. Olha só. Às vezes você tem desejo de sair de um trabalho. Às vezes você tem desejo de sair de um relacionamento. Às vezes você tem desejo de mudar alguma coisa na tua vida. Às vezes você tem desejo de qualquer coisa manifesta no teu corpo. Às vezes você tem desejo de ser vista pela família ou por tal pessoa.
Às vezes você tem desejo de não trabalhar. Às vezes você tem desejo de não estudar. Às vezes você tem desejo de fazer alguma coisa que você não está fazendo. Por exemplo, você gostaria de estudar ou de trabalhar. E aí o teu corpo vai refletindo os teus desejos. Olha só. Por exemplo, o teu corpo precisa expressar as mágoas que ele tem. E ele expressa isso como? Através de doença. Por exemplo, uma criança que tem alergia, uma pessoa que tem alergia. Essa alergia é uma expressão de algo que ela não suporta mais. Qual é o exemplo que a gente usa quando a gente diz, ai, tenho alergia de tal coisa? É que eu tenho aversão a tal coisa, eu não aguento tal coisa. Então a criança ou a pessoa, ela não aguenta mais determinada situação. E aí ela expressa através do corpo na alergia, é onde ela pode expressar. Só que tu nunca vai ligar uma coisa a outra. Mas ela está numa situação que ela não aguenta mais determinada coisa. E nem ela tem consciência, muitas vezes, dessa coisa. Né? Muitas vezes nem ela tem consciência dessas coisas. Por exemplo, eu fiquei com muita alergia quando eu estava ali no final do meu casamento, porque eu não estava conseguindo mais ficar naquela vida que eu estava. E aí eu manifestei alergia. Entende? A gente começa a manifestar no corpo. Só que a gente não sabe ler o corpo, não tem um manual para ler o corpo. Agora já tem algumas medicinas, que nem a germânica, que estão trazendo esses conflitos, né? Que podem ser, mas nem sempre eles têm a consciência total de tudo, porque tem algumas coisas que são mais específicas, né? Mas é sempre, se você olhar para você mesmo, você vai saber qual é a situação na tua vida que tu não suporta. Oi, filhinha, bom dia. Qual é a situação na sua vida que tu não suporta? Por exemplo, assim, a gente precisa expressar a pena dos outros. Eu tô com pena de não sei quem, com dó. Aí você expressa no corpo. Olha só. Expressar cuidado dos outros, né? Eu quero cuidar dos outros também. Você expressa no corpo. Você expressa no corpo o teu medo. Você expressa no corpo a raiva contida ou expressada. As duas tu vai expressar no corpo. O corpo é uma ferramenta de experimentação perfeita, né? Você vai expressar a culpa que você sente, você vai expressar o ódio, o não perdão, entre outras coisas. A doença, ela é pensamento e sentimentos negativos que você vai tendo e vai expressando. Só um pouquinho. Filhinha, a mãe tá na live. Eu vou ajudar ela lá. Não precisou de mim. Não precisou de mim. Não precisa mais da mamãe. Ai, que coisa linda, minhas filhas estão crescendo. Então é isso. A doença, ela sempre vai ser a expressão de algo no teu corpo que tu não tá conseguindo expressar para ti mesmo, que tá consciente ou subconsciente, tá? Uma situação, por exemplo, assim, eu tinha um noivado há muitos anos atrás, né? Há uns 15 anos, sei lá, 12 anos. E eu não estava mais feliz naquela situação. E eu não estava conseguindo sair daquela situação. Então, o que aconteceu? Eu não conseguia me expressar, eu tive problema de tireoide e eu engordei 12 quilos em um mês. Claro que eu mudei um pouquinho a alimentação, mas não foi tanto assim para engordar 12 quilos em um mês. Entende? A celulite, ela tá querendo te mostrar alguma coisa, uma inflamação, uma autoinflamação.
Obrigada por compartilhar esse conhecimento. Oi, Tamara, hoje eu vou te visitar. Eu vou lá visitar o REC também, eu vou te visitar. Ele me ligou ontem. Só que eu tô com as crianças em casa, né, de férias. Então, a função. Eu levar elas pra escola, mas como o tempinho tá meio nublado, eu vou ficar aqui com elas e depois eu vou sair uma horinha deixá-las com a mãe. Adoro, eu vou lá tomar um café. A gente precisa entender isso. Toda doença, ela é tanto física quanto psicológica, tá? Tem as doenças, as patologias psiquiátricas, né? Não sei se é assim que se fala, mas as que diz que é da mente. Só que, na verdade, toda doença é da mente. Porque o corpo, por si só, ele não tem nenhuma autonomia, ele é uma roupa. A roupa ela só ganha forma quando uma pessoa usa a roupa, né? O corpo ele só ganha forma quando uma alma usa o corpo. Se teus corpos não usassem o corpo físico, ele não teria movimento e expressão, ele não teria vida. Ele tem vida porque habita uma alma, entende? Então, e ele só fica doente porque esta alma, esta mente, está doente. Por que algumas pessoas se curam do mesmo problema, com o mesmo tratamento e outras não? Aí a gente diz, porque o corpo é diferente, a imunidade era diferente. Não é. É porque a mente de uma era diferente da outra. Uma aceitou a cura. Uma disse, gente, sabe o que cura? E vocês vão achar que isso é mentira, mas é a mais pura verdade. Por que eu estou falando o que é a doença para vocês? Vocês precisam entender o que é a doença. Se vocês são terapeutas, ou trabalham, ou buscam a iluminação espiritual, a autocura, de qualquer forma, vocês precisam entender o que é a doença. Sim, ela vem do pensamento e sentimento de separação, mas isso é inerente aos encarnados ou desencarnados, é inerente a nós, esse pensamento e sentimento de separação. Nesse caso, então, você vai ter pensamentos e sentimentos. Já sei o que você quer. Tu vai querer mamar, filha? Vai querer mamar? Gente, depois vocês passem o vídeo aí no YouTube. Quem tá ao vivo, espera um pouquinho. No quarto da mamãe. Espera que a mamãe já faz. A mãe fez uma história, que a história acordou antes da live. Agora acordou mais cedo. Voltando nessas férias. Não, e ainda tem tema que todo dia tem que escrever o que fez nas férias, né?
Ave Maria. Né? As férias eram para ter férias, não era para ter tema todo dia. Todo dia tem que fazer um desenho e escrever o que fez nas férias. Bora lá então entender o que é a doença. Eu anotei vários exemplos, porque eu recebo essas coisas normalmente durante a noite, né? E eu anotei muitas coisas que foram me mostradas do que é a doença, né? Todas as doenças, todos os problemas do corpo, obesidade, entre outros problemas, tudo que te incomoda no teu corpo, tudo que te incomoda, cicatrizes, né? A pessoa que tem muita cicatriz, que fica a marca da cicatriz, é porque ela quer mostrar as marcas das batalhas dela. Olha só, o dia que tu não vê mais utilidade para isso, certo dia a tua cicatriz vai se amenizar até praticamente desaparecer. Mas tu quer mostrar a marca das tuas batalhas, olha só, que coisa. É que foi coisas que tinham no meu corpo que foram mostradas o que elas representam. Me foi mostrado, ó, tal cicatriz, você quer mostrar as batalhas que você enfrentou na vida, e você quer mostrar as marcas. E ainda me veio, sabe aquele filme, tem um filme, que agora eu não lembro o nome dele, que eles ficam mostrando as cicatrizes dele. Ah, isso foi não sei aonde, isso foi não sei aonde, isso foi não sei aonde. Gente, isso é bem real. A gente é assim. A gente guarda as marcas através das nossas cicatrizes para mostrar as nossas feridas de batalha. A gente quer mostrar. Então, se tem uma cicatriz que te incomoda, diz, olha, eu não vejo mais utilidade para isso. Eu não preciso mais expressar no meu corpo as marcas das batalhas que eu vivi. Estão todas perdoadas. A cura é muito mais simples do que você pode imaginar. Toda cura é autocura. Como é que eu fazia no começo os atendimentos? Eu me tornava a pessoa que estava ali e eu fazia a cura por ela. Eu ia para a unicidade, eu ia para Barbelô, eu ia para a consciência crística por ela, em nome dela. E aí depois eu voltava e plasmava nela, que já estava nela, né? Eu fui por ela. Aquela cura. E é por isso que no manual dos professores, no manual do psicoterapeuta de um curso em milagres, aqui, Jesus diz que tudo que só entra no céu de dois em dois, né? Isso Jesus já dizia até na Bíblia. Mas ele diz que quando tu atende o teu irmão, tu recebe a cura também, porque tu tá trabalhando a partir da unicidade. Então, com certeza, o que ele veio para trabalhar também está em ti e tu também recebe a cura. Eu não digo para vocês se tornarem ninguém, e quando eu ensino nos meus cursos como fazer isso, é depois que a pessoa já despertou a consciência crística, é outro nível de consciência. Ontem eu atendi no Centro Espírita e a última pessoa que eu atendi, ela estava com pensamentos e sentimentos suicidas. E aí os meus colegas do lado, assim, que são bem clarividentes, né, que conseguem saber a história dela, de olhar para ela, enfim, converso com os mentores, enfim, ficaram morrendo de medo por mim. Eu vi que ela tinha mago negro. Só que não ia dar tempo de eu fazer o encaminhamento ou o recolhimento. Então, o que eu me preocupei em fazer? Eu me preocupei em deixar ela bem. Foi isso que eu me preocupei, em deixar ela bem. Porque se ela estiver bem, se ela estiver se amando, a interferência é menor. E aí, semana que vem, com o devido tempo, eu consigo fazer isso, porque já tinha todo mundo atendido, todo mundo, e chegou essa menina para eu atender. E tinha que ser na minha maca, porque questões emocionais geralmente vai tudo para minha maca. Não tem como ir tudo para minha maca, né? São 100 pessoas, mais de 100 pessoas que a gente atende, não tem como ir para minha maca. Mas quando é alguma coisa nesse sentido, muitas vezes vem para minha maca. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que
A cura ela é muito simples e a gente realmente não precisaria de ninguém para fazer, mas como a gente não consegue enxergar, é aquilo que Jesus disse, vocês têm olhos e não veem. E é realmente, gente, nós temos olhos e a gente não enxerga. A gente não vê, a gente não vê. Tudo é uma expressão do nosso pensar e do nosso sentir. Tudo no nosso corpo, até essa tossinha que eu tô incomodinho na garganta, tem alguma coisinha me incomodando. Eu vou ter que olhar. E também a gente não precisa ter neurose de ficar querendo curar tudo o tempo todo. Às vezes, lembra quantas vezes você... Que filha? Ah, eu esqueci. Precisa? Quantas vezes a gente não percebe que às vezes só experimenta aquilo que está acontecendo. Eu achei muito legal um livro do Osho que eu li há muitos anos, que é Coragem, o Prazer de Viver Perigosamente, que ele disse assim, a doença, ele não explicou muito, ele fez uma frase lá sobre a doença, né? Mas eu lembro até hoje, né? E ele disse assim, às vezes você pega uma gripe porque você precisa descansar e você não consegue. Você não consegue dizer, olha, preciso de uma folga do trabalho de tanto tempo, preciso de uma folga dos meus filhos, preciso de uma folga da minha vida de tanto tempo. Então, o que acontece? Você fica doente a tal ponto que você não consiga levantar da cama para que você descanse. Você queria aquilo. Só que a gente não é muito esperto, né? A gente podia simplesmente perceber que a gente precisava descansar e descansar. Mas a gente não é muito esperto. Então a gente faz desse jeito. Mas a gente sempre vai fazer, tá? A gente sempre vai expressar no corpo aquilo que a gente não aguenta mais. Aquilo que a gente não aguenta mais. A situação que a gente não aguenta mais, a gente vai começar a expressar no nosso corpo. E às vezes as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão dizer, nossa, mas está tudo bem, a pessoa tem tudo, a pessoa não sei o quê. Como assim ficou doente? Tem coisas nela que ela não aguenta mais. E claro que tem coisas que vêm de outras vidas. Eu conheci uma pessoa que ela tinha... Eu não conhecia ela, conheci a sobrinha dela. Que ela nasceu doente e viveu a vida inteira doente, com muitas doenças. Vivia para a doença. Tem como curar uma pessoa assim? Claro. Mas se tu curar, a pessoa não vê mais utilidade na vida, porque a utilidade da vida dela era cuidar da doença. Você entende como tudo é tão mais profundo do que pode imaginar? Jesus diz em um curso em milagres que toda cura dada por um professor de Deus é instantaneamente recebida, não é instantaneamente manifestada, porque às vezes precisa esperar para a própria segurança da pessoa. Uma remissão espontânea, às vezes, pode ser um problema para a pessoa. Tem um vídeo que eu acho muito legal que o doutor... Deixa eu lembrar quem que é agora. Daqui a pouco eu vou falar. Mas enfim, a pessoa está deitada na maca e está com todos os exames ali de ressonância ao vivo. E eles começam 5 pessoas a fazer uma oração. Uma cura, intuir uma cura, né? E montar uma cura para a pessoa. E vai desaparecendo o câncer. Desaparece. Em menos de 1 minuto. Como é possível isso? Você vai dizer, porque não é verdade? É verdade. Como é possível isso? Como é possível alguém fazer uma oração para outra pessoa, intuir uma cura para outra pessoa se curar? Como é possível isso? Por que isso é possível? Isso só é possível por um motivo. Porque somos a mesma consciência.
Agora vai vir umas perguntas aí na tua cabeça. Vou pegar o paninho do mamar da minha pequenininha. Já acabou tudo? Bom, então. Pronto. Quer que a mamãe pega? Agora você caminha. Bem na hora, né? Bem na hora que acabou tudo. Então, resumindo a live de hoje, eu só precisava falar isso. Eu fico uns dias sem vir, eu fico com muita coisa para falar e nem sempre dá para falar tudo numa live. O importante é o quê? A gente saber o que é a doença e entender que ela tem utilidade para nós. E é por isso que a gente não se cura, tá? Quando a gente não vê mais utilidade para a doença, ela pode se curar instantaneamente, sem ninguém. Como? Eu não vejo mais utilidade para isso. Resolvi tal coisa. Não vejo mais utilidade para isso. E deu. Você entende? Acabou. Por que as pessoas se curam, outras não se curam? Quando a gente envia uma cura. Todas recebem a cura. Todas estão curadas. Por que umas manifestam, outras não? Porque outras ainda veem utilidade para a doença. Então, se você se investigar numa coisa que te incomoda, por exemplo, no teu corpo, nem precisa ser uma doença, né? Considerada uma doença. Pode ser alguma coisa estética que te incomoda no teu corpo. Te pergunta, o que eu tô querendo expressar com isso? O que eu estou querendo expressar com isso? Por que eu manifestei isso? E aí tu vai saber. Tem pessoas que têm doenças autoimunes. As doenças autoimunes é muito vivo isso. A gente vê que a pessoa expressa a doença autoimune para se punir por alguma culpa que ela carrega. Liberou a culpa, acabou a doença. Entende? É isso. Toda doença pode ser curada, sem exceção, quando você não vê mais utilidade para ela. Aí vai vir o tratamento perfeito, vai vir um médico perfeito, ou vai vir o curador espiritual perfeito, vai acontecer, ou você mesmo vai um dia acordar e perceber, nossa, já faz um mês que eu não sinto mais tal coisa. Não vai estar curado. A cura se dá no momento em que você a aceita. E a doença se manifesta porque tem alguma coisa na tua vida, consciente ou inconsciente, que tu não está conseguindo resolver. Que tu não está conseguindo soltar, que tu não está conseguindo perdoar, que tu quer manifestar. Para que tu resolva. O sistema é muito inteligente. O sistema de Deus é muito perfeito e inteligente. Só que não existe um manual que a gente possa ler. E aí a gente não sabe, os nossos pais não sabiam. Manifestou no corpo, leva no médico, vamos resolver no médico. E aí vai de novo, aí não tem cura. Diabetes não tem cura, pressão alta não tem cura, alergia não tem cura. Muitas coisas não tem cura. Só que tem. Quando tu não vê mais utilidade para aquilo, quando tu resolveu o que causou aquilo, tem cura. Você entende? Quando a primeira alergia assim que eu tive mais forte, por mais tempo, foi em 2011, quando eu estava fazendo mestrado. Eu estava muito corrida na imobiliária, eu estava fazendo mestrado
E eu já tinha começado a pós-graduação, então eu estava bem cheia de coisa para fazer. E vocês sabem que o corretor de imóveis não é só cumprir horário, né? Ele precisa vender. Se ele não vender, ele não ganha nada. Então precisa realmente trabalhar e vender. Não é só trabalhar, tem que vender. E em 2011, no final ali do mestrado, eu desenvolvi uma alergia. E eu não sabia que era uma alergia. Eu fui na dermatologista, ela disse: Ana, tu tá no último grau de estresse, tu tá com alergia até da água. É uma alergia generalizada, tu tá com alergia da água. Né? Tu vai ter que tomar um banho de 7 minutos. E na época eu fazia hidroginástica. Eu tomava 2 banhos por dia, porque eu tomava de manhã para ir trabalhar, de noite depois da academia. Então era um período assim que eu tinha muita agitação e aí veio essa alergia. Aí eu tinha que tomar banho de 7 minutos no máximo e eu não podia mais fazer hidroginástica, que era uma coisa que eu gostava e tal, né? Então eu não podia mais continuar com algumas coisas que eu gostava. Só que era o quê? Eu percebi que era, eu não me sentia estressada, mas quando ela falou, comecei a ver que eu estava realmente muito estressada, que eu estava muito com sobrecarga. Eu estava com muita sobrecarga. Eu estava fazendo muito além do que eu podia fazer. Só que naquele momento eu não podia largar tudo, né? Então, faltava 2 meses para entregar minha dissertação, eu finalizei a dissertação e entreguei. Aí finalizei o que eu tinha lá para finalizar, concluí. E aí o que? Passou a alergia. Olha que coisa. Claro que ela foi me dar um hidratante lá para eu passar, né? Mas passou a alergia. Porque eu finalizei. Então repara se tem alguma coisa em ti que te incomoda ou nos seus, né? Que incomoda a pessoa, tu vai ver que tem alguma situação que está incomodando. Tem alguma coisa que a pessoa não está mais suportando e ela está expressando no corpo. E não vai resolver no corpo. Não vai resolver no corpo. Até não resolver a causa. Precisa olhar para a causa. Ok? Então a live de hoje é sobre isso. Eu quero que tu olhe para as tuas doenças ou os teus incômodos, tá? Tem coisa que não é doença. Uma celulite não é uma doença. Uma flacidez, uma cicatriz não é uma doença. Mas são marcas no seu corpo, são coisas que te incomodam. Tudo que tem no teu corpo, bom dia. Tudo que tem no teu corpo que te incomoda, tudo que tem no teu corpo que te incomoda, é algo que tem no teu sentir, na tua consciência, que te incomoda. Começa a olhar isso, faz uma listinha do que é e limpa com a FT. Tu vai estar curado rapidinho. Não precisa de mim, não precisa de Jesus Cristo, não precisa de ninguém. Por quê? Porque Deus deu o nosso poder de manifestar e desmanifestar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Mas tem que querer. Ok? Mas a gente vai fazer mesmo assim a live de cura. Eu não sei quando, porque amanhã eu vou falar com o João, se eu não me engano. E ele pediu 3 atendimentos comigo para ele me orientar. Então, eu estou esperando a orientação da divindade para fazer isso. Essa live coletiva de cura, tá bom? Então é isso, amores, tá? Um beijo. Amo vocês. Amanhã a gente se vê, se eu não quiser ficar dormindo até as 8 com as minhas filhas. Nas férias, porque elas estão dormindo mais tarde nas férias, porque elas fazem apresentação para a mamãe de noite. Então é isso, tá? Um beijo, tenham uma ótima semana, ótimas férias escolares para quem tem filhos. Aproveitem esses momentos com os filhos de vocês, aproveitem isso, vivam cada momento.
Porque se você não vive cada momento, você vai estar com a cabeça num lugar, o corpo no outro, e você é como se você não tivesse existido, como se tivesse um lapso existencial na tua vida. Muitas pessoas vivem uma vida inteira como se não tivessem existido, porque elas não estavam nem onde estava o corpo, nem onde estava a mente. Aí elas passaram pela vida sem existir, sem experimentar a vida. Então experimentem a vida, experimentem cada momento, tá bom? Vivam a vida, amem a sua vida. Fale todo dia para você mesmo, eu me amo, eu amo a minha vida. Além da cura da ferida de alma, uma coisa que eu realmente quero muito fazer é a restauração do auto-amor, porque isso é importante. E plasmar o amor de Deus em você. Não que ele não esteja aí, não que ele não esteja plasmado, mas de forma consciente, né? São coisas que eu vejo que são fundamentais. Uma pessoa que ela se sente amada, que ela se ama, ela não tem problemas. Ela pode enfrentar algumas dificuldades, ela pode ter algumas adversidades na vida, mas ela se ama e aquilo tudo se dissolve que nem pó. E quando a gente ama e se sente amada, a gente devolve amor. Eu vejo muitas pessoas, ontem tinha um colega atendendo uma senhora, eu estava atendendo outra pessoa. E aí ele disse assim, a gente fala para ela, a gente isso, a gente aquilo, mas ela não quer mudar, ela continua fazendo isso, aquilo. A pessoa tem muita mágoa, a pessoa tem muita dor, ela tem muita raiva, ela tem muita angústia. Ela não sabe o que fazer. Em vez de julgar, vamos ajudar a preencher esse coração, porque a pessoa não consegue se amar. Como é que ela vai amar os outros? Ela não sente amor por ela não se sente digna de amor. Como é que ela vai amar um ex-marido? Como é que ela vai amar uma situação que ela está passando de dificuldade? A gente não pode ser idiota e achar que a gente vai dizer eu amo a minha vida e se tu odeia a tua vida. Se tu odeia a tua vida, resolve. O que tu odeia na tua vida? Risca no papel, anota. Odeio isso, aquilo. Pronto, uma coisa por vez, vai saindo, vai soltando. Vai vivendo outras experiências. Gente, você não nasceu grudado na sua vida e nem ninguém. E mesmo que tenha nascido bem perto, tipo gêmeos, ainda assim tem solução, tudo tem solução. Você tem... Eu gosto de uma frase do Clifford Geertz. Eu sempre vou lembrar porque eu li esse livro no avião. E quando eu li esse livro, essa frase, eu parei de ler o livro, parei as férias inteiras, estava indo de férias, de ler. Porque eu fiquei só pensando sobre essa frase. Ele disse assim, todos nós somos preparados para viver 1000 vidas, mas todos nós vivemos apenas uma. E aí ele dá um exemplo de que se tu pegar uma criança da Amazônia e criar ela em Nova York, ela vai ser um nova-iorquino perfeito. Se tu pegar uma criança nova-iorquina e criar ela no meio da Amazônia, ela vai ser um amazonense perfeito, um índio perfeito, um dos índios lá da Amazônia. Vai ser perfeito. Que a gente é assim. Então, entenda que o ambiente que você está, a vida que você tem, tudo que está acontecendo com você pode mudar a qualquer momento. Basta você querer. Se você não aguenta mais ou não quer mais ou quer viver novas experiências, não tem nada que te impeça. Te organiza e vai. Mas te organiza. Te organiza. Te organiza primeiro internamente, se ame. Porque se você se amar, as situações ao teu redor, elas vão se soltando sozinhas, porque elas não estão mais na mesma frequência que você.
Uma vez eu dei uma palestra e veio uma professora, foi lá na Secretaria de Educação, e ela disse assim, porque eu vou me separar, porque meu marido isso, porque ele é muito isso, muito aquilo, muito aquilo. Eu disse, ó, tu já faz tempo que tu está enfrentando essa situação, tudo bem, mas não faz nada premeditado. Primeiro, reinstala o autoamor. Faz pelo menos por 30 a 60 dias essa técnica para você. Quando você se sentir forte com você, aí você vai ver se você vai querer sair desse relacionamento ou não. Porque você só estava sofrendo aquela situação, experimentando aquela situação, porque você se sentia rebaixada, rechaçada, desvalorizada. Quando você passa a não se sentir assim, quando você se sentir assim, você vai manifestar isso. Quando você não se sentir mais assim, você não manifesta mais isso. Entende? É muito simples. Então, primeiro cura em você. Primeiro restaura em você o autoamor. Aí depois a tua vida naturalmente modifica. Você precisa restaurar o autoamor. Como é que você faz isso? Autoobservação. Mesmo que eu não me ame, eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que eu sinta que eu não me ame, eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que eu sinta que eu não me ame, eu me amo e me aceito plena e completamente. E aí você faz os pontos do EFT, tá? Todas as noites, para cada pensamento que passar na sua mente, para cada sentimento que vier. E em 2 meses você está curado de qualquer coisa. Você não vai mais ver utilidade para aqueles pensamentos, você não vai mais ver utilidade para aqueles sentimentos e eles se vão. Ok? Tá bom? Vamos falar mais sobre a cura. Quero trazer mais exemplos. Eu quero trazer mais coisas para você, para que você entenda da onde vem a doença, para você entender que a cura ela é natural. Ela é natural. Quando a gente não vê mais propósito na doença, quando a gente não vê mais utilidade na doença ou no problema, tá bom? Um beijo. Fiquem bem. A gente se vê essa semana, algum dia. Pode ser amanhã. Beijo.